Olá, meus amigos e minhas amigas, operadores do direito, inimigo das multas. Vamos lá para mais uma aula, aula de número 10, auto de infração de trânsito. O auto de infração de trânsito, meus amigos e minhas amigas, é o documento mais importante da persecução infracional de trânsito. Este auto de infração de trânsito ele é lavrado quando há o cometimento de uma infração. E a base dele é o artigo 280. Então, este auto de infração de trânsito, ele deve observar o que diz o artigo 280. Lá no artigo 280, depois você dá uma lida, tem especificando tudo aquilo que deve conter no documento chamado auto de infração de trânsito, AIT. Este documento ele vale como notificação de autuação se o abordado assinar o auto de infração de trânsito e for o proprietário do veículo ou condutor previamente identificado como principal condutor. Isso está ali na resolução CONTRAN 918. Então, a notificação de penalidade de autuação, a notificação de autuação, ela é substituída pelo auto de infração de trânsito quando este documento é assinado pelo proprietário do veículo ou principal condutor infrator. Na notificação de autuação, você tem os dados para apresentar defesa prévia. No auto de infração de trânsito, você não vai ter esses dados. Então eu sugiro que o seu cliente não assine documento nenhum, não assina nada. Por quê? Porque vale ressaltar que ele está perdendo uma grande oportunidade de defesa, caso ele assine. E verificado este documento, é importante que seja apresentado nos campos obrigatórios, de acordo com o artigo 280, as informações que lá determina. Vamos ver. Estou tendo uma dificuldade aqui para passar a tela certa para você. Pronto, consegui. Vamos lá. O artigo 280 determina que o auto de infração de trânsito, ele não dá uma faculdade, ele determina, constará tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa e as características do veículo, inclusive características singulares. Tem que ter também a identificação do órgão autuador e do agente autuador, e é uma faculdade, ou seja, se possível, o prontuário do condutor e a assinatura do condutor infrator. Beleza? Então vamos lá. Este auto de infração de trânsito deve observar aqueles pontos que eu acabei de dizer. Então, quando você vem para o modelo eletrônico, é muito difícil você encontrar vícios, encontrar erros, muito difícil. Por quê? No manuscrito, o camarada vai digitar, vai escrever a carbono e vai constar lá todos os dados. Mas no digital, ele apenas coloca a placa e o código daquela infração, já vai aparecer bastante informações. Então o erro é mais difícil. Porém, ainda assim, é percebido neste auto de infração de trânsito eletrônico, digital, eletrônico, no campo de observações, que o agente autuador não observou os dados do condutor que retirou o veículo no momento da abordagem. Este veículo aqui, ele foi autuado pela recusa a submeter a teste de consumo alcoólico, que é a lei seca. E toda vez que isso acontece, deve o abordado apresentar um condutor.
sendo que este abordado não teve o veículo apreendido, o veículo foi liberado, mas o agente autuador esqueceu de colocar os dados do motorista que retirou, e se o mesmo fez o exame de bafômetro. Nesse daqui você observa que o agente não colocou o município da placa, o país, isso daqui é dispensável, mas ele esqueceu de colocar também no campo de observações os dados do motorista que retirou o veículo daquela blitz. Importante frisar que neste caso aqui o campo de observações ainda está pior do que o outro, porque este aqui ainda diz que o condutor foi informado de todas as consequências da recusa do exame de lei seca, exame de bafômetro. Já esse aqui, nem isso contém. Observe que não tem nada aqui. Tem só a marca do aparelho, mas que ele poderia até colocar em outro local. Então, amigo, esta infração é viciada, esta infração também é viciada. Sendo assim, o auto de infração de trânsito tem que observar as características da placa e do veículo. Então, os caracteres da placa, aqui em cima, do veículo, aqui embaixo, a infração descrita aqui, a ordem dos fatores não altera, tá bom? Aqui é só um modelo. A data do cometimento, certo? E o campo de observações, que é obrigatório. Não tem como você desrespeitar aquilo que determina a lei. E no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tem essa determinação legal. Quando o seu cliente é autuado, ele automaticamente vai receber no endereço dele a notificação de autuação, salvo se ele assinar o documento chamado auto de infração de trânsito e este documento e esta pessoa for o proprietário ou principal condutor. Imediatamente após a lavratura do auto de infração de trânsito, você já pode apresentar defesa. E vale ressaltar que qualquer inobservância à lei, qualquer situação que não tenha escrito lá no auto de infração de trânsito, aquela infração é viciada e deve ser cancelada pelo órgão de trânsito autuador mediante a apresentação de defesa fundamentada apontando quais são os vícios percebidos naquela infração. Então, é importante que você sempre tenha em mãos o AIT. Este documento, quando ausente, você pode solicitar no órgão de trânsito e geralmente o mesmo envia entre 8 e 15 dias, com raríssimas exceções. Quando você vai fazer a defesa prévia, normalmente você faz sem esse documento. Mas como eu disse, a defesa prévia é uma oportunidade que nós fazemos para garantir que vamos receber o auto de infração de trânsito e forçar o órgão a um erro, e acontece de dar certo quase sempre. Então, assim, é importante que você tenha em mãos o auto de infração de trânsito e, quando não tiver, faz solicitação junto ao órgão que eles entregam. E como é feita essa solicitação? Tem órgão que você faz por e-mail. A maioria dos Detrans você consegue fazer por e-mail. O Detran de São Paulo e outros Detrans você consegue fazer. Outros poucos você não consegue fazer por e-mail. Então você tem que fazer ou por correios, carta registrada AR, com aviso de recebimento AR, ou pessoalmente ou pelo site. Tem Detrans como o Detran do Rio Grande do Norte que você consegue fazer tudo pelo site deles. Tem Detran como o de São Paulo que você faz por e-mail. E já tem Detrans que você tem que fazer pelos correios ou presencialmente. Então vai depender aí da logística do Detran que está autuando. Mas a ausência do auto de infração de trânsito invalida, impossibilita ou dificulta uma defesa, via de regra não. Porque a defesa prévia ela é estrategicamente protocolada um dia depois do seu prazo legal, para buscar uma possível, vamos dizer assim,
desobservância do órgão de trânsito. Já o recurso à Jari ou ao CETRAN, eu diria que é obrigatório você estar de posse do auto de infração de trânsito, a não ser quando não tiver jeito mesmo. O cliente te contratou faltando uma semana, 2 dias, 1 dia, aí não tem jeito, você vai ter que fazer e não tem jeito. E vale ressaltar, confirmando a aula anterior, não tem como ir ao CETRAN sem antes ter ido à Jari. E se o cliente te contratou e você já tiver perdido o prazo da Jari, como é que faz para ir ao CETRAN? Você vai à Jari intempestivamente, ela vai indeferir aquele recurso, ela não vai nem conhecer aquele recurso, mas essa resposta te dá prazo de 30 dias, eu não falei isso na aula passada, te dá um prazo de 30 dias para que você apresente recurso ao CETRAN. É isso mesmo. Quando você não tem porta, você fabrica. O cliente te contratou, ele tomou conhecimento agora de uma multa do ano passado. Ele te contratou agora, quando foi fazer o pagamento do licenciamento e descobriu de uma infração. Você vai ao órgão requerer o documento chamado auto de infração de trânsito. Pegou o documento, observou lá os vícios, você vai à Jari. A Jari vai recusar, ela vai indeferir, ela não vai nem conhecer aquele recurso. Você vai ao CETRAN com a resposta de indeferimento da Jari e vai fundamentar que o seu cliente não teve conhecimento porque não recebeu as notificações de autuação e de penalidade, e com a cópia do AIT você vai apresentar o recurso lá no CETRAN e certamente vai ser deferido, porque a falta do envio das notificações é motivo para cancelamento da infração. Obrigado por assistir a aula até aqui e vamos até a próxima aula, que é a aula que vamos falar justamente das notificações na prática.